Bom, então agora esse corolário, pessoal, que é a consequência do teorema anterior, ele vai nos responder aquela nossa primeira pergunta: se eu tenho duas funções que são deriváveis e têm derivadas iguais, o que eu posso falar sobre as duas funções, tá? Então, sejam f e g duas funções contínuas no intervalo i, se a derivada da f com relação a x é igual à derivada da g com relação a x, né? Então, se as duas derivadas são iguais, para todo x no interior desse intervalo, então a diferença entre as duas funções é uma constante, ou seja, uma função é igual a outra função mais uma constante, tá? Então eles diferem por uma constante. Então funções que têm derivadas iguais diferem por uma constante, ok? Então para todo x no intervalo i e alguma constante c, tá? Então como demonstração é só a gente passar esse g de x para o lado de cá, vai ficar f de x menos g de x igual a c, né? Provar que f de x menos g de x é igual a c é só provar, né, que a derivada é igual a zero, né, da f menos g. E é igual por causa dessas igualdades aqui, ó. Então é só aplicar o teorema anterior para a função h, que é a função f de x menos g de x, né? A derivada da h é a derivada da f menos a derivada da g. Como as duas derivadas são iguais, então h vai ter uma derivada igual a zero. Se ela tem derivada igual a zero, então ela é igual a uma constante. Se ela é igual a uma constante, significa que f menos g é igual a uma constante, ou seja, que f é igual a g mais uma constante, como a gente queria aqui, tá? Beleza, então, pessoal, eu posso definir o seguinte, ó. Então, uma função f é chamada de primitiva de uma função f se a derivada dela for igual a f, tá? Então, o que é uma primitiva? Primitiva de uma função é o contrário de derivada, né? Por quê? Primitiva é uma função cuja derivada é f, né? Por quê? Olha só, quando a gente estava derivando, a gente conhecia a função e a gente encontrava a sua derivada. Agora é o contrário, a gente conhece uma função, né, que é a derivada, e a gente quer descobrir qual é a função que tem aquela derivada, né? Então, a função que a gente quer encontrar é a f, que é a primitiva. Então a gente quer encontrar a primitiva, que é a função cuja derivada é aquela função f que a gente já conhece, ok? Então essa que é a ideia de primitiva de uma função. É claro que é dentro do intervalo i, né? Então ela tem que ser derivável naquele intervalo, né? Tem que valer essa igualdade em todo x daquele intervalo. Então por isso que a f é uma primitiva de uma função f naquele intervalo. Okay? E aí a gente tem uma observação que segue do corolário, né, desse corolário dessa definição, que se f é uma primitiva de uma função e qualquer outra primitiva g dessa função, a diferença entre duas primitivas é uma constante. Por quê? Ó, f é primitiva da f, g é primitiva da f. Se são duas primitivas de uma mesma função, o que significa isso? Primitiva significa que a derivada é igual à função f. Então a derivada da f e a derivada da g é igual a f. Então são duas funções que têm derivadas iguais. Então o que vai acontecer? Elas vão diferir por uma constante, tá? Então é isso que essa observação diz aqui, ó. Então se isso acontece, se eu tenho f e g, duas primitivas de uma função f, então quer dizer que f é g mais uma constante c. Bom, então essa observação vai nos dizer o seguinte, que se eu tenho qualquer primitiva de uma determinada função, ela vai ser igual a qualquer outra primitiva a menos de uma constante. Então ela cria uma família, né? Uma família de todas as possíveis primitivas, né? Que são, na verdade, é uma função mais uma constante, né? Então toda essa família de funções que diferem por uma constante vão ser colocadas em uma mesma caixinha, vamos dizer assim. E essa caixinha vai ser o que a gente chama de integral indefinida, né? Então todas as primitivas de uma determinada função a gente chama de integral indefinida, que a gente vai definir agora.